Sobre o decreto Sim. do comércio, o que muda de fato na vida dos comerciantes? Bom, o que eu vi lá é o seguinte, final de semana agora está tudo fechado, só serviço de balcão e delivery, né? No final de semana. Durante a semana os horários, por exemplo, comércio, supermercado de 6 da manhã até meia-noite. Aí algumas pessoas falam, isso é para favorecer o supermercado. Não, isso é uma medida que eu acho até salutar, porque ela facilita você ir no horário do supermercado que tenha menos gente. Então você aumenta esse horário. E essa medida que eu considero muito importante, que é a novidade que veio nesse decreto, que é exatamente o supermercado tem a obrigação de reduzir a quantidade de pessoas que entram e sinalizar, mesmo que do lado externo, com relação ao distanciamento que a pessoa vai ter. Então, agora falta ali ainda, nesse decreto, na minha concepção, a questão dos ônibus. Então, a empresa está retirando o ônibus e os ônibus estão andando lotados. E se você quer um distanciamento social, como é que você deixa a população andar de ônibus lotado? Então, não adianta. Sem contar que a redução no número de dias em que o comércio vai funcionar também vai fazer com que a população vá mais vezes, na segunda, na terça, na quarta, e também vai causar aglomeração. É difícil. Eu estava falando para a doutora Rosemary ontem Sim. que talvez o interessante fosse colocar o comércio para funcionar 24 horas ou 7 dias por semana, exatamente para que a população tenha horários alternativos, mais flexíveis, para poder ir a hora que quer. Sim. Tipo, imagina você poder ir 2 horas da manhã no comércio fazer compras sabendo que lá praticamente vai estar vazio. Imagina você tem a necessidade de fazer alguma coisa 8, 9 horas da manhã ou durante o dia, você sabe que lá está lotado, você não vai, eu vou de madrugada, vou mais tarde. Então fazer com o supermercado, um pensamento diferente, inverso do que se faz e que realmente a gente, olhando para a sua ótica, na minha opinião, talvez o certo fosse abrir mais, igual você falou do ônibus. Sim, você tem que ter mais ônibus. Mais ônibus. Teve uma tentativa lá na Câmara, foi apresentado o projeto, para colocar as vans escolares para fazer o transporte coletivo. Também não deu prosseguimento, não. Ontem, indo embora, para quem não sabe, aqui no estúdio a gente usa terno e gravata, mas para vir trabalhar e voltar para casa, a gente ainda vai de busão, ainda com o maior orgulho, graças a Deus. Claro. E dentro de um ônibus de uma empresa que faz o transporte intermunicipal aqui, os passageiros estavam transtornados porque a empresa estava vendendo as passagens nas cadeiras lado a lado. Sim. Vende a 7, vende a 8, vende a 9, vende a 10. Aí eles estavam argumentando que se é para isolamento, deveriam vender as cadeiras sorteadas. Sim. Na mesma hora o agente de bordo entrou e eu perguntei o porquê. Ele falou, você tem 30 cadeiras no ônibus de 47. Então você tem espaço para sentar distante das pessoas. Como é que eu vou vender poltronas separadas para você e a sua esposa? Para você e uma criança? Para você e uma filha? A gente vende as poltronas, 30 poltronas, que é o que a lei determina, e o passageiro decide aonde vai ser melhor para ele ficar, para manter o isolamento. Já há uma redução da venda de passagem. Né? Exatamente, eu achei interessante. Sim. Ali eu achei que a resposta foi válida. Sim. O correto é, se você quer mesmo manter um distanciamento, um isolamento social e tal, para dar às pessoas a possibilidade de se protegerem, dê a elas a possibilidade de fato fazerem. Entendeu? Sim, claro. Que é a questão do aumento de ônibus. Ao invés de diminuir o horário de funcionamento do comércio, aumente esse horário para que as pessoas tenham mais flexibilidade de horários. Tem gente que tem condições de ir mais tarde, mas não vai porque vai fechar. Principalmente à noite, por exemplo. Mas aí é uma série de implicações, né, Wellington? Porque a gente falar assim é fácil, mas aí você tem um comerciante que já está por aqui, de conta e etc e tal, aí ele vai ter que fazer, por exemplo, horário noturno. Aí o noturno ele tem que pagar adicional noturno. Então tem uma série de Na verdade, coisas, né? Ninguém é o dono da verdade. Tem que ser. Ninguém tem aquela fórmula mágica que vai resolver o problema. Todo mundo dá uma sugestão diferente e eles vão pesando o que pode e o que não pode ser adaptado. E na realidade eu acho que é interessante, porque você tem que inverter as coisas nesse raciocínio, que aí você aumenta a possibilidade de estar mais distante. Exatamente. Mas